Você sabia que Deus é light? Você sabia que Deus é equilíbrio, é simplicidade, é algo que é definido, simples, prático? Deus é assim. E muitas vezes a gente tende a ser o oposto disso. Deus, ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Só que nós, como nascemos numa natureza humana, carnal, a gente muitas vezes tende a ser precoce, impaciente, agoniado para ver o resultado das coisas. E muitas vezes o que é que isso acarreta para o ser humano? Ansiedade, depressão, angústia por não ver logo o resultado das coisas que tanto busca. Mas eu venho aqui nesse vídeo para dizer para você que Deus é light. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele faz as coisas de uma forma perfeita, cheia de calma, paciência, longanimidade, fé. Coisas que nós, sendo seres humanos, a gente precisa aprender. A cada situação da vida, a cada circunstância, se santificando, buscando a presença de Deus, porque Ele é assim. A gente vê pelo Espírito Santo, pelos frutos que o Espírito Santo dá, né? O fruto do Espírito Santo, que é paciência, longanimidade, domínio próprio. Então a gente vê que Deus é assim. E nós precisamos buscar isso, porque a nossa natureza, né? Por mais que a gente tenha nascido de novo, a gente precisa estar negando a nós mesmos todos os dias. E não é fácil. Não é fácil, porque as situações vêm, as circunstâncias vêm para fazer a gente sucumbir à velha natureza de novo. Então, eu despertei, né? O Espírito Santo me despertou para fazer esse vídeo, porque pensando em mim, né? Eu pensando em mim, pensando muitas vezes nas minhas atitudes, na minha forma de pensar, de agir, de falar. Então, pensando em mim, o Espírito Santo me trouxe essa revelação, essa direção, essa inspiração, e eu logo anotei para poder passar para vocês. Deus é light, né? E Ele é equilíbrio. Tem uma passagem na palavra de Deus, que eu não lembro qual é o livro, mas você pode colocar no Google, que o Espírito Santo, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Em outras traduções tem outro significado, essa parte equilíbrio, né? Mas em algumas traduções é equilíbrio. É prudência, pronto, prudência, né? Tem umas traduções que em vez de equilíbrio é prudência. Mas as duas palavras, equilíbrio e prudência, elas podem nos trazer um entendimento parecido, né? Porque se a gente pensar um pouco, ser prudente, né? É você buscar evitar certas coisas, certas situações, né? E você ser uma pessoa equilibrada também é isso. E muitas vezes a gente não é equilibrado. A gente tende a querer fazer as coisas na afobação, a gente às vezes passa dos limites,
mesmo sem querer, né? Paulo, ele sofreu com isso também. Tem algumas passagens que ele fala: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele lutava contra a própria carne dele, mesmo depois de conhecer o Senhor Jesus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tá numa batalha espiritual todo dia, o dia todo, para cumprir, nem que seja um mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, a cruz que a gente tem que tomar todos os dias, muitas vezes, somos nós mesmos. O nosso maior inimigo, muitas vezes, não é o diabo. Somos nós. Somos nós mesmos. É a nossa natureza, é o coração, são as nossas vontades, são as nossas vaidades. O nosso querer, que muitas vezes é egoísta e só pensa na gente, só pensa em nós mesmos. Caprichos nossos. É isso que a gente precisa mudar. E a gente precisa analisar e olhar para Jesus apenas, porque Ele é o nosso ideal, o nosso padrão, o padrão que a gente deve seguir é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a gente precisa ter a fé que o Senhor Jesus teve. E isso só é possível se a gente buscar, se a gente querer. Se a gente realmente querer ser diferente. Então, eu escrevi aqui rapidamente, né, essa questão de Deus ser light. Por que light? Porque eu fiquei imaginando, né, uma comida que não vai deixar você com fome e também não vai deixar você empanzinado, não vai deixar você pesado. Ou seja, é a comida ideal. É a comida equilibrada que nós precisamos, que o nosso corpo precisa. É a comida que sacia a sua fome, deixa você bem, despreocupado com a sua saúde. É aquela comida que é o suficiente, que é o que você precisa. Então, Deus é assim. Ele é na medida certa. Ele é a medida certa. O mais interessante é que ele não dá o Espírito Santo por medida. Ele dá por inteiro. Então, Deus sabe do que a gente precisa. Se ele dá o Espírito Santo dele por inteiro, é porque ele sabe que a gente precisa do Espírito Santo inteiro dentro da gente. Só que a gente precisa estar nesse relacionamento junto com ele, porque com o Espírito Santo dentro da gente, ele vai nos moldar. E isso é dia após dia, gente. Não é um dia só, recebi o Espírito Santo hoje, já sou perfeita. Às vezes, no início, a gente tende a achar isso, né? Mas aí a vida vai nos mostrando que não é bem assim. Que a gente precisa matar um leão todos os dias. Que a gente precisa negar nós mesmos todos os dias e ser forte e corajoso todos os dias. E a gente precisa estar aos pés do Senhor Jesus todos os dias. E a gente precisa da misericórdia dele todos os dias. A gente precisa da graça, da compaixão dele, porque a gente erra todo dia, a gente falha todo dia, a gente tá num mundo sujo e a gente tá lutando para não se sujar. Aí a gente, por isso, claro, a gente depende do Senhor. Sem ele nada podemos fazer, né?
Então a gente busca exercer a autoridade que o Senhor nos deu, porque isso é direito nosso. A gente pode determinar, no nome do Senhor Jesus, que as muralhas caiam, que o céu se abra, que o inferno caia por terra, fique debaixo dos nossos pés. A gente pode e deve exercer a autoridade que o Senhor Jesus nos deu, pelo nome dele, pelo Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo a gente precisa sempre lembrar quem realmente somos. Somos servos, filhos, dependentes do Senhor. E para isso a gente precisa estar aos pés dele todos os dias, pedindo misericórdia. Porque a gente erra todo dia. Então, voltando à questão do light, né? Deus, ele é simples também. E a gente vê isso através da vida do Senhor Jesus. Se a gente meditar um pouco, a gente pode ver que Jesus, ele veio para simplificar as coisas e não complicar. A gente percebe que os religiosos da época, eles tendiam a complicar a vida do povo, com regras, com afazeres, coisas que para eles era santidade, mas no fim era serem escravos da religião, né? Serem fanáticos, porque eles buscavam fazer coisas assim, como Jesus dizia, né? Ah, vocês tiram o dízimo do coentro e do cominho, mas com relação às outras coisas, vocês deixam passar coisas gigantes, né? Fazem coisas piores, né? É tanto que eles queriam matar Jesus. Então, Jesus, ele veio simplificar. É como ele fez com os discípulos dele. Os discípulos estavam com fome, come as espigas aí. Só porque é sábado? Sábado é também dia do Senhor. Por acaso no sábado você vai deixar de ajudar alguém que está precisando? E os religiosos da época, né, condenavam Jesus por isso. Mas Jesus, ele veio simplificar as coisas. Às vezes a gente faz uma tempestade no copo d'água. Às vezes a gente complica as coisas, em vez de simplificar. E outras vezes, a gente tende a achar que somente fazendo coisas grandes vamos estar agradando ao Senhor. Muitas vezes eu já me vi nessa situação de querer fazer um monte de coisa, né? E para mostrar que eu tô fazendo, não para as outras pessoas em si, mas para mim mesma, para eu mostrar para mim mesma que eu estou fazendo, que eu estou sendo uma pessoa que serve ao Senhor e tudo mais. Mas no fim, Deus mostra que muitas vezes você vai fazer coisas pequenininhas assim, às vezes que ninguém tá vendo, mas que significam muito mais. E que Deus vai pegar essas pequenas coisinhas, juntar elas para depois fazer algo grande. Então, para Deus, mais vale coisas, mesmo que pequenas, mas de qualidade, do que muita coisa sem qualidade. Ao longo da vida, da jornada com o Senhor Jesus, eu aprendi isso. Às vezes a gente quer, né, fazer... Nossa, aí às vezes a gente acaba se matando. E afligindo esse corpo aqui que tem que ser o templo do Espírito Santo.
Eu falhei muitas vezes com relação a jejum, relacionado a isso, né? Mas aí Deus nos ensina com as dores. Então, às vezes, você pode estar passando por um momento de dor aí, né? Achando que é provação, achando que é isso, que é aquilo. Se você serve ao Senhor, claro, né? Mas às vezes é apenas o acumular das suas atitudes sobre você mesmo. Ah, você tá cansado, você tá exausto, você tá pilhado, né? Descansa. Descansa no Senhor. Deixa Deus trabalhar. Então, a palavra que o Senhor me deu hoje também foi essa. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele fazer a parte dele, que é perfeita, que é na medida certa, que é no tempo certo, que é no tempo dele. Não tenta tomar as rédeas da coisa, tomar partido demais, porque às vezes a gente tende também a querer fazer as coisas na força do braço. E a gente acaba se arrebentando. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus trazer. E aí você vai saber que não, realmente foi Ele que trouxe. Não fui eu que fui atrás por teimosia e acabei me frustrando com um resultado que eu não esperava. Então, essa palavra, né, ela serviu para mim, a questão da afobação. Muitas vezes a gente é afobado com alguma coisa, pra gente ver o resultado de alguma coisa, a gente quer fazer as coisas depressa, a gente é impaciente, a gente muitas vezes não quer aguardar o tempo das coisas se cumprirem, às vezes a gente quer fazer tudo logo, a gente quer ver as coisas logo, mas Deus não é assim. E as coisas são no tempo dele, não são no nosso. Então, no momento que o Espírito Santo me deu essa palavra hoje, né? Me veio também na hora aquela passagem lá de João, Evangelho de João, capítulo 7, que fala da incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus, né? Naquele momento é muito interessante porque uns detalhezinhos, quando a gente começa a meditar, a gente vai achando outras coisas que é para nossa vida, tudo é para nossa vida que tá na palavra de Deus, tudo é para nossa vida. Então, nessa passagem, quando eu comecei a meditar, né, é pequenazinha, é do 1 ao 9, basicamente, né, falando sobre isso. E se a gente começar a meditar, a gente vai identificar um monte de coisa que a gente precisa aplicar na nossa vida. Então, Jesus é o nosso exemplo, né? Então, a gente pode destacar aqui, olha, Jesus fez isso. Jesus, nessa situação aqui, ele fez isso daqui, tá? Eu vou imitar também. Como a palavra de Deus diz, sede meus imitadores. Então, eu vou aqui ler, tá? E a gente vai destacar alguns pontos importantes. Então, Evangelho de João, capítulo 7. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Se a gente ler o resto, a gente vai ver que Jesus ele subiu em oculto. Ele deixou os irmãos dele irem e depois é que ele subiu. Então, voltando aqui no início, a gente logo de cara, a gente vê uma atitude do Senhor Jesus de prudência. Então, Jesus, como está escrito que ele se despiu de si mesmo, ele se despiu da sua divindade para vir para essa terra. Ou seja, ele veio como um humano. Ele veio como nós. Então, você pode pensar, a gente pode até, em algum momento da nossa vida, a gente pode ter pensado, Jesus, ele ressuscitou, ele venceu porque ele é Deus. Porque ele veio como Deus. Ele veio como homem. Ele veio como homem. Ele nasceu de mulher, virgem, né? Que o Senhor escolheu para ser a que ia dar a luz. Ele nasceu do Espírito Santo, né? Então, ele é filho do homem. Tá escrito, ele é filho do homem. Então, ele teve que se despir da sua divindade para poder vir a essa terra como homem. Então, ele tinha as mesmas necessidades que nós. Ele precisava dormir porque ele se cansava. Ele precisava ir no banheiro, ele precisava comer. Ele era um homem aqui nessa terra. Ele teve que se desfazer da sua divindade. Olha aí, ele negou a si mesmo. Isso está escrito em Isaías. Ele negou a ele mesmo, a si mesmo. A partir daí a gente já vê o caráter do nosso Senhor, do nosso Deus. Ele não é um Deus orgulhoso. Ele não é um Deus que se acha. Ele não é um Deus egoísta que só pensa em si mesmo. Ele é um Deus humilde. Ele é o Deus que gosta de dar. Ele é o Deus que sacrifica. Ele é sofredor. Tá escrito. Se você procurar, você vai achar. Então, ele é o Deus que ama. E amar é sacrifício. É você dar a si mesmo pelo outro. É você pensar mais no outro do que em si. Então, ele pensou mais na gente do que nele mesmo. Se ele tivesse pensado nele, ele não teria nem vindo para cá. Se Deus pensasse nele, ele não tinha nem criado a gente. E ele iria continuar sendo Deus. Ele iria continuar com a glória dele, ele iria continuar sendo ele mesmo. E a gente não ia nem saber de nada, a gente não ia nem existir. Então, o que ele fez foi negar a si mesmo, negar o trono de glória dele e vir para essa terra como ser humano. Com as mesmas necessidades, com as mesmas coisas. Então, nesse momento aqui, qual foi a atitude do Senhor Jesus? Uma atitude de prudência. Ele não se achou Deus, ele poderia simplesmente, ele sabia que lá na Judéia, os judeus estavam procurando matar ele. Se ele se achasse alguma coisa, se ele se achasse o próprio Deus, eu lá quero saber, eu vou mesmo. Eu vou para a Judéia. Eu quero ver alguém me tocar. Se alguém tocar em mim, o fogo desce. Eu vou mandar o fogo descer aqui, porque eu tenho poder para isso. Ele agiu desse jeito? Não. Não. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, porque às vezes a gente se acha tanto. Tô falando por mim também. Mais por mim, né? Porque eu tenho que olhar para mim. Então, quantas vezes a gente se acha alguma coisa sem ser? Então, Jesus não se achou. Ele se achou na dependência de Deus. Ele não tentou a Deus. Afinal, ele tinha sido provado lá no deserto. O próprio diabo tinha chegado para ele e proposto a glória desse mundo.
proposto tentar a Deus se jogando de um monte, proposto usar o poder que ele tem, que ele tinha, que ele tem, para saciar sua fome. Ele passou por isso e venceu. Então aqui ele não iria errar, né? Então aqui ele teve o discernimento, a prudência, a sabedoria para tomar uma atitude de dependência de Deus. Ele sabia que o lugar era perigoso e por isso ele não foi. Porque está escrito, já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então ele sabia disso. Se ele fosse, ele ia estar tentando ao Senhor. Então aqui a gente já aprende, Jesus fez isso. Eu preciso fazer isso também. Eu preciso ser prudente também. Então, aí continua, né? Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, aí veio os irmãos dele, propondo que ele fizesse isso, que ele fosse à Judéia. Afinal, ele já... Olha, por que você não vai para a Judéia para que os teus discípulos... Você não está ensinando os seus discípulos? Você não está ensinando coisas, né, sobrenaturais? Você não está ensinando a eles? Você não é o mestre? Você não é o Senhor, o mestre? Então, vai lá e mostra as tuas obras lá ao vivo e a cores para todo mundo ver. Afinal, ninguém que procura ser conhecido fica fazendo coisa em oculto. Não, fica fazendo coisa para todo mundo ver mesmo, porque não é para todo mundo conhecer você, não é para todo mundo ver você, não é para todo mundo tocar em você, ser curado por você. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então aqui a gente vê a própria fala de Satanás na boca dos irmãos de Jesus. Porque os irmãos do Senhor Jesus tinham dúvida, eles não criam no Senhor Jesus. É tanto que eles usaram essa palavrinha que o diabo já usou tanto, principalmente lá no deserto com o Senhor Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se fazes estas coisas, então faz isso aqui, para você mostrar que você é tal coisa. Pois é, o diabo nos incita, né? Quantas vezes pra gente mostrar serviço, mostrar trabalho, mostrar isso, mostrar aquilo. Cilada. Isso aqui era uma cilada para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus cair nela e colocar tudo a perder, né? Então, eu me lembrei exatamente do versículo 6, quando quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, né, de que Deus é light, Deus é equilíbrio, Deus é o suficiente, Ele é prático, simples, tudo. Então, me veio esse versículo 6, que diz assim, que é o próprio Senhor Jesus que diz: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, o tempo para o ser humano sempre é o tempo de tudo. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente é precoce, a gente é afobado, a gente é impaciente, a gente quer ver tudo na hora, a gente quer tudo na hora, e por conta disso, muitas vezes a gente deixa a ansiedade bater um pouco com relação às coisas dessa terra. Mas o Senhor Jesus disse pra gente não ser ansioso com nada. Nem com a comida que a gente vai comer, nem com a roupa que a gente vai vestir. Com nada. Nada. Porque se a gente fica ansioso, a gente tá deixando a dúvida entrar. A gente deixa o medo entrar.
A gente deixa a insegurança entrar. E a gente começa a achar que tudo está nas nossas mãos. Que depende de nós. Que tudo depende do nosso trabalho, da força do nosso braço. E isso tende a gente não confiar em Deus. A gente tende a confiar só em nós mesmos. E a gente é falho. A gente é incapaz. A gente é limitado. Então, acaba trazendo confusão para a cabeça. Então, a gente vê o quão o ser humano é falho e dependente de Deus. Então, olha só, o tempo de Deus não é o nosso. E a gente precisa estar sempre lembrando disso. Os irmãos de Jesus queriam que ele já fizesse as 1000 maravilhas lá na frente de todo mundo e mostrasse quem ele era. Mas se Jesus fizesse isso, ia colocar o plano de salvação a perder. É tanto que a gente vê que na festa dos tabernáculos, se a gente continuar lendo, os judeus estavam tudo assim, ó, como as câmeras procurando ele. Todo mundo estava falando dele. Imagina se ele aparecesse naquele momento, se manifestando ali, enfim. Claro que teve outros momentos que Jesus ele fez coisas parecidas, mas tudo no tempo de Deus. Então, quem é que estava falando aqui? Então, a gente tem que discernir quem é que fala. A gente tem que observar quem é que está falando. Se é a nossa cabeça, se é alguém que está do lado de fora, se é alguém que está fora do contexto da sua vida, se é alguém que não sabe o que é que você está vivendo e às vezes vem falar alguma coisa. Então a gente precisa discernir as vozes. E vozes na nossa cabeça que vem, que é o próprio Satanás, propondo a gente fazer tal coisa para colocar tudo a perder. Às vezes o diabo, como ele é enganador, ele vem com pensamentos até bonzinhos, até bacaninhas, que parece ser uma coisa boa. Mas no fim das contas, ele quer empurrar uma coisa boazinha para você, para tirar aquilo que é grande, que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Então, às vezes, a gente vai se ver em um lugar que a gente precisa ser paciente e que aparentemente a gente não vai estar fazendo muita coisa, mas Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus está direcionando, se a gente deixar, se a gente cooperar, se a gente permitir que Ele trabalhe, aí Ele faz. Senão, a gente vai estar fazendo tudo do nosso jeito, tudo no nosso tempo, tudo da nossa maneira, e no fim a gente vai dar com os burros na água. Essa é que é a verdade. Então, só para terminar aqui com esse comentário do bispo, na minha Bíblia, diz assim: o tempo de Deus. Toda a vida do Senhor Jesus seguia o calendário e a agenda do Altíssimo. Isto é, ele subiu à festa no tempo determinado pelo Pai e não no tempo dos irmãos dele, que nada sabiam, que nada entendiam e não criam nele. Sabemos que a natureza humana é impaciente e precipitada, por isso se envolve tão facilmente em problemas. Isso é uma verdade, meu Deus. Mas quem anda em espírito tem discernimento e prudência para entender o tempo do homem, que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês, porque falou muito comigo, né? Primeiro de tudo, eu tenho que olhar para minha vida. Então, eu quis passar, né? Porque isso realmente é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem, assim, um resultado rápido das coisas, que com relação ao mundo, né? A gente vê muita tecnologia trazendo uma praticidade grande com relação, né, às coisas do dia a dia. Por exemplo, a gente tem respostas muito rápidas
através do celular, através da internet, enfim. Então isso tudo acaba cooperando para que o ser humano ele queira muitas coisas na hora. E se não acontecer na hora dele, na hora que ele acha que é a hora, ele já fica afobado, já fica estressado, já fica ansioso, já fica impaciente. Então, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue fazer nada. A gente acaba ficando aperreado, angustiado, deprimido, enfim. Aí você já sabe o que é que acontece. Mas aí a palavra de Deus já desacelera a natureza humana e é por isso que a gente precisa da palavra, porque ela nos dá a direção que a gente precisa no momento que a gente precisa. Então, que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, amém? Assim como abençoou a minha. E que o Espírito Santo te dê entendimento em tudo, né? Para compreender que a gente precisa ser paciente, a gente precisa zelar pela nossa comunhão com o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, porque é isso que importa, gente. Nada mais importa tanto quanto isso. Se a gente tá bem com Deus, então a gente vai conseguir prosseguir. Ele tem que ser a nossa prioridade. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra com vocês. Lembremos sempre, Deus é light. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.